Eu quero falar um pouco sobre Jesus como pastor. Nós temos o texto de Isaías que caracteriza Jesus em uma série de posições, de nomes, e na realidade, ao longo da palavra, ele vai tomando identidades, condições variadas. Jesus é o rei, Jesus é o salvador, amigo, e uma série de coisas que são realidade quanto à sua pessoa como filho de Deus. Todavia, existe alguma coisa que é extremamente importante na posição de Jesus em relação a mim, em relação a vocês, que às vezes nós não dedicamos uma maior apreciação e por isso ficamos às vezes assim meio apreensivos, meio sobrecarregados com questões que vêm na vida, no dia a dia. Eu tenho certeza que qualquer um de nós é desafiado, seja qual for o resultado já alcançado, a sua posição, etc. A vida é um desafio, biblicamente sempre o será, e nós precisamos entender a nossa posição em relação a Deus. No livro de Hebreus, no capítulo 13, o autor diz, nos versos 20 e 21, ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra para fazeres a vontade, operando em vós o que perante ele é agradável por Cristo Jesus, o qual seja a glória para todo sempre. Amém. Veja, este tipo de informação é muito preciosa para nós. Agora, evidentemente, existem dois lados dessa questão. Se por um certo tipo de raciocínio nós não entrarmos absolutamente em dúvida, Jesus é o grande pastor, Jesus é o sumo pastor. Porém, pastor tem como objetivo, função, cuidar de ovelhas. Agora, biblicamente, as pessoas às vezes não fazem uma análise novamente com maior cuidado e esquecem que dentre aqueles que são religiosos, filósofos, convencidos da sua alta qualificação moral e pessoal, e eu sou um grande benemérito disso, daquilo, nem todas essas pessoas estarão exatamente na qualidade de ovelhas. Tanto assim que Jesus, falando a respeito da sua volta e sobre o juízo final e as decisões eternas, ele diz que haverá um dia em que serão separados dois tipos de, simbolicamente, animaizinhos tão comuns ali no povo de Israel, naquela época, no Oriente. Lá em Mateus, no capítulo 25, é todo um texto, nós vamos só pegar um pedacinho, diz assim: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta bodes e ovelhas. Veja bem, isto nos indica que a graça de sermos ovelhas do aprisco, que é o nome dado àquele local específico onde são guardadas as ovelhas, é algo que depende naturalmente de uma posição, de uma convicção em relação a Jesus. Ele será o meu pastor na medida que eu for a sua ovelha. Agora, ser ovelha de Jesus é alguma coisa especial. Meramente é uma ovelha de Jesus, que importância tem? Lá em João, Jesus falava aos seus discípulos, e ele menciona no capítulo 10, os versos 7 e 9, dizendo: tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas.
Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. Tudo que eu aprendi a respeito destes seres peculiares, e é interessante voltar um pouquinho atrás, que a separação entre bodes e ovelhas são separações relativamente, vamos dizer, em animais parecidos. Os dois estão ali, têm o mesmo tipo de comportamento, só que a sua maneira mais direta de relação para com o pastor é bem diferente. Quem já visitou o Nordeste, que eles criam muitas cabras, as cabras são absolutamente incontroláveis, elas pulam, elas brigam, é um ser realmente arisco, bravo, e a ovelha não. Ora, o que acontece? A ovelha, e nós temos um texto bíblico interessante, que às vezes não sabemos o porquê daquele conflito entre Abraão e seu sobrinho Ló, porque eles se tornaram muito ricos, tinham muitas ovelhas, e um belo dia não havia pasto suficiente para as ovelhas dos dois. Mas, gente, por que eles não faziam uma plantação intensiva do capim X ou Y, guardavam lá aquele negócio nos celeiros e alimentavam os animais? Eles não fazem isso hoje? Só que, veja, a característica da ovelha é uma característica de dependência contínua de elementos vivos, ou seja, ela precisa de grama viva, plantada, não uma ração propriamente comum, assim que na época de Abraão nem existia, e de água corrente. E há umas histórias de conflitos entre criadores de gado e criadores de ovelha, e você fala, por que eles não conviviam bem? Havia um monte de criadores de gado, um estava ao lado do outro muito bem, e não conviviam com os plantadores de ovelha. Tanto assim que no Egito, quando Israel ali se instalou no início, só aquela família, sem ser ainda o povo, eles ganharam uma terra separada, a terra de Gósen. Eles não ficaram misturados com os egípcios. É interessante o seguinte, a ovelha, quando pega aquela graminha dela lá, que ela seleciona, ela arranca pela raiz. E passado algum tempo, o local onde as ovelhas passaram é deserto. Tem que sair dali, caminhar mais e deixar um tempo lá para aquilo se recuperar. Ou seja, existe uma necessidade, uma dependência entre a ovelha e o pastor muito maior do que qualquer outro ser criado pelo homem desde o início da história. E vocês sabem que desde a conversa sobre Abel e Caim, eles já tinham começado a cultivar, a guardar coisas do tipo plantações, eu não sei bem exatamente quais as plantações, mas coisas assim que temos hoje ainda, trigo, cevada, sei lá o quê. E o Abel cuidava, criava ovelhazinhas ali. Ora, este posicionamento de que a ovelha é dependente do pastor faz muita diferença no simbolismo bíblico. Certamente que Deus não fez gravar nas suas mensagens dos apóstolos e no Velho Testamento tantas menções às ovelhas se não houvesse nisto um sentido espiritual profundo. O nosso querido amigo Davi, que vocês sabem muito bem, era pastor de ovelhas antes de se tornar um rei. Tanto assim que quando ele esteve lá entrevistando o Saul para combater Golias, as razões que ele deu para a sua qualificação como guerreiro foram: estava eu pastoreando as ovelhas, e veio o urso e veio o leão, e eu os destruí, eu os matei, e protegi as minhas ovelhas. E vocês lembram que eu acabei de ler o texto que Jesus diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. Quando Davi escreve aquele salmo dos mais famosos, né? Todo mundo na escola dominical aprende esse salmo lá com 2 anos de idade. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes passos, guia-me às águas tranquilas.